E aí, turma, o que vocês estão achando aí dessa aula? Pô, eu estou super entusiasmado hoje, cara. Tanto que eu vou fazer o terceiro Zoom aqui com vocês. Vamos lá, Vitor, Tatiane, Guilherme, Jarbas, o que vocês estão achando? A pessoa tá puxado. A pessoa veio com pique Por hoje. que puxado, turma? Eu acabei de falar coisas simples, coisa que a gente já viu. Agora que a gente vai ver a coisa nova. E aí, Lara, o que você está achando, Lara? Estou entusiasmado hoje, hein? Estou pegando Eu fogo. tô vendo que o senhor tá bem empolgado. Legal, professor. É tipo fazer uma previsão, né? Você fazer Rapaz, é isso aí. uma ideia para não ter desperdício. Muito bem, por isso que ele chama de responsivo, Jarbas, porque não é só pensar em fazer bem, é pensar em não ter desperdício, né? E uma das coisas que a gente mais tem no Brasil, mesmo nas casas mais pobres, que é o engraçado, né? É muito desperdício, a gente joga muita coisa fora. Isso é muito É, engraçado. é bem sustentável, né, professor? Você está explicando. Tem uma É. sustentabilidade. Então, mas aí tem que depender da gente, né? São os nossos passos. Será que eu sou responsivo o suficiente? Ou será que eu só tenho responsabilidade? Então, é isso que a gente tem que efetivamente enxergar, tá? Vamos lá, que eu quero começar só o conteúdo, tá? Para que a gente entenda o que é essa coisa aí que a gente falou de medição, tá? Medição, esse negócio é importante, turma, é super importante. Tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu pretendo fazer, de alguma forma eu tenho que avaliar, tenho que medir. E eu acho que eu tenho um componente muito legal aqui para vocês sobre o que é essa história de medir. Mas antes eu vou começar com o conceito, né? O que é esse conceito de avaliação de desempenho? Deixa eu só ver quantas pessoas já tem aqui. 2, 4, 6, 7. Está faltando um com relação ao que estava antes. Mas vamos lá. A turma vai chegando aí. Então, o que é essa coisa chamada de avaliação de desempenho? Desempenho, turma, é como eu faço, tá? Desempenho é como o time de futebol joga, o time de basquete, o time de vôlei. Não importa o resultado, ok? Então, uma coisa é desempenho, outra coisa é resultado. Quando o time joga muito bem, mas muito superior ao outro time de futebol, não necessariamente ele ganha. A gente já viu N histórias disso. Que às vezes o cara chuta uma bola no gol e o time chutou 30 e não fez gol. O outro time que teve um péssimo desempenho chutou uma bola e ganhou. Isso chama-se desempenho versus resultado, ou seja, eficiência versus eficácia. Mas isso é no jogo, no dia a dia, na luta, na batalha, naquilo que eu executo. Então, no futebol é simples ficar falando. Mas no nosso dia a dia, naquilo que eu estou executando no chão de fábrica, eu não posso ter um desempenho ruim, porque alguém está me observando. Aliás, turma, dica para vocês: tem sempre alguém observando o que a gente faz o tempo todo. O tempo todo tem alguém observando o que a gente faz. Então, já que você tem que fazer, faça bem feito. Muito bem feito, porque alguém está avaliando o seu desempenho. Ok? Agora, vamos falar de avaliação de desempenho estratégico. Estratégico tem a ver com a empresa como um todo, tá, turma? Tem a ver como um todo, da empresa. Não é o que eu estou executando aqui no chão de fábrica, mas em sim como que a empresa está funcionando como um todo. Não adianta o pizzaiolo fazer a melhor pizza se o cara que cobra, cobra mal, se o cara que entrega, entrega mal, se o cara que cuida do estoque, estoca mal. Então, o desempenho da empresa tem a ver com o desempenho de todas as partes. Todas as partes fazendo bem, o desempenho da empresa vai ser o melhor. Então, vamos lá. São 3 as mensurações mais úteis para a correta avaliação desse setor, desse fator. E aí, turma, eu vou falar de desempenho de uma forma geral.
Mas aqui ele está falando de desempenho logístico, tá? Nós estamos falando de logística. Então, os 3 fatores da logística, nós vamos falar aqui, ó, fluxo de caixa, ou seja, dinheiro que eu tenho para gastar e receber, fluxo de caixa, economia, ou seja, menor custo, e retorno sobre o investimento. A lucratividade está pagando o investimento naquela empresa? Então, é isso que a gente vai ver aqui nesses 3 itens do desempenho estratégico na logística. Mas quando a gente for falar de avaliação de desempenho, eu vou abrir um pouco mais para vocês, tá? Não vou falar só de logística. Se forem positivas e substanciais, as estratégias evidentemente estão funcionando a contento, ou seja, o fluxo de caixa está bom, a economia da minha empresa está boa, o retorno sobre o meu investimento está bom, então o meu desempenho estratégico, o desempenho estratégico da minha empresa de logística está bom. Essas mensurações são métricas, são medidas, tá? Mensurar, medir é a mesma coisa. Essas mensurações financeiras constituem matéria de especial interesse para a alta gerência de qualquer empresa. Então, olha só, fluxo de caixa, economia e retorno sobre investimento, a gente está falando de logística, mas serve para qualquer empresa. Aliás, serve para a minha vida. Porque como é que eu estou? Como é que está meu fluxo de caixa? Ou seja, o que eu recebo e o que eu gasto. Eu estou fazendo algumas economias, o meu retorno sobre o investimento está bom? Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Ok? Vamos lá, continuando. Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o dinheiro que uma estratégia gera. Dinheiro que entra, dinheiro que sai para pagar as coisas. Dinheiro que entra do meu trabalho, dinheiro que sai quando eu gasto para as minhas coisas. Fluxo de caixa é a coisa mais simples, tá, pessoal? Pensa no bolso, no dinheiro que entra e no dinheiro que sai. Ok? Não importa a estratégia, se eu sou o dono da maior empresa do mundo ou se eu só estou fazendo o meu controle de caixa. Pode ser, então, usado para pagar salários ou dividendos ou ainda ser investido em outras áreas do empreendimento. Lógico que a gente aqui está falando de uma empresa de tecnologia, tá? Economias. O que ele considera economias? Economias são as mudanças em todos os custos relevantes relacionados a uma determinada estratégia. Então, normalmente, eu sempre penso em reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes reduzir custo eu posso estar reduzindo a minha oferta de nível de serviço ao cliente. E aí eu posso estar sendo prejudicado na minha margem de lucro. Então, economia é uma coisa complicada, tem que ser avaliada muito bem, para que eu não corte custos, mas aí eu não tenha produtos para oferecer. A estratégia é capaz de mudar o número e localização dos depósitos numa rede logística terá efeito sobre os custos com transporte, manutenção, armazém, produção e compras. Então, eu aumento o número de CDs, centro de distribuição, ou diminuo o número de CDs. Eu vou estar tendo um efeito sobre o custo de transporte, manutenção, armazenagem, produção e compras. Tá? Por isso que ela tem que ser muito bem feita. E o retorno sobre o investimento. O que seria retorno sobre o investimento? Quando eu abro uma empresa, eu tenho que pôr um determinado capital. Esse capital é o investimento. Como é que eu tenho retorno sobre o investimento? Tá? Então, eu preciso pensar nisso. O retorno sobre investimento é a razão entre economias anuais decorrentes da estratégia e o investimento efetuado nesta mesma estratégia. Então, quando eu falo de investimento, é qualquer tipo de investimento ao longo da carreira. Então, por exemplo, vocês estão fazendo logística, certo? Quando você pensou em fazer logística, você tem que saber que você vai ter que investir. Investir o quê? Tempo. Investir o quê? Dinheiro para pagar a mensalidade. Na contrapartida, você está recebendo o quê? Conhecimento que você pode transformar em aprendizagem. Então, o retorno sobre o investimento é a razão da economia anual decorrente da estratégia que você usou versus o investimento efetuado. Ah, mas professor, eu não consegui nem emprego ainda e já estou pagando um ano. Ok, isso às vezes acontece.
Lembra da história dos 500 pãezinhos? É mais fácil eu ter sobrar pãozinho do que faltar. Porque se faltar pãozinho, o cliente vai em outro lugar e nunca mais volta. Então, no começo, às vezes, a gente investe um pouco mais, mesmo sem ter retorno. Mas você tem que buscar esse retorno. Porque não adianta nada você investir em fazer um curso superior de tecnologia em logística e não pensar que vai ter que ter um retorno. Você tem que pensar muito bem por que eu estou fazendo esse bendito curso. Porque eu quero um retorno. Eu quero subir um degrau da minha escada dentro da minha empresa. Eu quero entrar num novo patamar. Então, isso é o que você tem que pensar. E em quanto tempo você vai ter este retorno. Ok, turma? Ele indica, olha só, esse retorno sobre investimento indica a eficiência da utilização do capital. Ou seja, o seu capital está sendo bem empregado, está sendo muito bem empregado, o que você está fazendo com ele? Então, por isso, Lara, de novo, serve as dicas que eu te dei no começo da aula, né? Já que eu não estou saindo de casa, para você também, Salim, não estou saindo de casa, o que eu posso fazer dentro de casa e que traga retorno sobre esse investimento da melhor forma possível, ok? Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para mim fora da aula, podem perguntar, tá? Aí não tem nada a ver com o professor Garcês, tem a ver com o Marcelo Garcês, que já foi administrador, ou que é administrador, que é empreendedor, que é coaching, tá? Vocês podem me perguntar qualquer coisa. Boas estratégias são as que apresentam um retorno maior ou igual ao retorno esperado dos projetos da campanha. Então, por exemplo, eu tirei dinheiro de uma aplicação que estava me dando 1% ao mês. E nesse empreendimento que eu estou aqui, ele está me dando 1,5% ao mês. Opa! Ok? Está melhor do que o que eu esperava. Ô, Diego, você quer perguntar, Diego? Pergunte, eu já falei, quando eu ponho a página, eu não consigo ver todos vocês. Diga lá, Diego. Diego, você não falou que queria fazer uma pergunta? Ah, fora da aula. Desculpa. Beleza, Diegão, pode fazer. Depois você me manda no zap, tá? Pode mandar sem problema. Beleza até aqui, turma? Vamos lá. Continuando, então. Tem mais quantos minutos? 5 minutos. Hoje nós vamos usar a nossa aula até o final, tá? Turma, olha só. Eu vou tirar o share aqui, porque eu quero saber de vocês. Vocês entenderam o que a gente falou até agora? Eu sei que quem foi que falou? O Guilherme falou que está muito corrido. Mas são coisas até que a gente já viu, né? Estoque, demanda, puxado, empurrado, medição, mensuração, desempenho. Agora a gente vai entrar num detalhe bem legal. Eu acho esse componente que a gente vai ver, não hoje, né? Porque não dá para começar agora, a gente vai ver na segunda-feira que vem. Mas esse detalhe que a gente vai ver sobre avaliação de desempenho e resultado, vocês vão gostar muito. Porque eu entro num detalhe que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Mas o que eu queria saber? Vocês entenderam o que significa desempenho estratégico? Desempenho estratégico não tem a ver com um único indivíduo. Tem a ver com a soma de todos os indivíduos. Então, olha só, o desempenho... Seria um conjunto de um processo, professor. Exatamente. Seria O desempenho do Flamengo ano passado no Campeonato Brasileiro foi excepcional, super acima da média, porque ele foi um desempenho estratégico. Não basta um jogador só jogar bem todo o tempo. Todos têm que jogar bem. O desempenho do Santos no ano passado foi bom. Foi o segundo colocado. Se não tivesse o Flamengo, era pontuação para ser campeão nos outros campeonatos anteriores. Mas é que o desempenho estratégico do Flamengo foi tão superior aos outros que deixou o segundo lugar longe. Então, quando a gente fala de desempenho estratégico, é o conglomerado das operações de uma determinada empresa que tem que estar funcionando muito, mas muito bem com relação ao fluxo de caixa, economia, para que o resultado seja bom para a empresa. E aí sim, Antônio, cria o tal diferencial que a gente vem falando tanto.
Mas por isso eu tenho que ter esse desempenho estratégico muito bom. Se eu não tiver esse desempenho estratégico muito bom, minha empresa no ano que vem começa a sofrer prejuízo, no outro ano mais prejuízo, daqui a 3 anos eu tenho que parar a empresa. Isso acontece, isso é natural, porque nem sempre você consegue fazer o melhor time, a gente sabe disso. O futebol diz isso, nem sempre a gente consegue reunir os melhores jogadores e desses jogadores fazer o melhor time. O Palmeiras tem um excelente grupo, né? Tem bons jogadores, mas ele não consegue agora, os últimos 4 jogos, está falando que ele não tem um bom time. Vai melhorar? Certamente vai melhorar. Mas no momento, o desempenho dele estratégico não está bom. Eu gosto de usar o futebol porque a gente sempre pega exemplos que são correlacionados ao nosso dia a dia. Turma, alguma pergunta? São 20 horas e 38 minutos. Lara, quase que eu consigo. Vou conseguir 2 minutos, a gente consegue. Alguma pergunta, turma? Estou sentindo falta dos outros. Estamos só em 9. Nós somos 15. E eu acho, né, hoje que a turma que não participou hoje perdeu um baita conteúdo. Mas a aula vai estar lá em cada pedacinho, né? Porque o Zoom só me dá 40 minutos, vai estar lá cada pedacinho. Diegão, pode fazer a pergunta depois no Zap, tá? Alguma pergunta aqui de forma geral, turma? Tranquilo? Ô Garcês, em relação a desempenho, a gente não pode... É errado fazer o comparativo. Você usa muito futebol e eu acho que isso ficou bem impregnado em mim quando a gente fala de eficiência versus eficácia. Opa, que bom, Jennifer. Então, depois desse exemplo do futebol, logo no primeiro semestre que a gente teve com você, assim, é excepcional e você consegue entender o que é eficiência e o que é eficácia. Mas eu não posso comparar isso a desempenho, né? Ou tem relação? Não, tem relação sim, Jennifer. Olha só, o desempenho empresarial não é o desempenho individual, ok? Então, por exemplo, no Santos tem um jogador que tem um baita desempenho, o tal do Marinho. Quando ele joga, normalmente o time ganha e joga bem. Quando ele não joga, o time até pode ganhar, ter um resultado bom, mas joga mal. E aí o desempenho coletivo foi ruim, porque ele só tem um jogador que joga bem. Então eu posso correlacionar sim a desempenho, não tem dúvida que eu não posso. Agora, eu tenho que saber que tipo de desempenho é esperado, Jennifer. Então, por exemplo, você no seu setor, o seu setor é medido através do desempenho do seu setor. E você é medido através do desempenho seu. E a sua empresa, vamos considerar a empresa aqui em Santos, é medido o desempenho através de todos os setores da empresa. Isso. Agora, a Jennifer um dia pode jogar mal, não pode? Sim. Não que deva jogar mal, mas ela pode, ela é um ser humano. Se a Jennifer jogar mal naquele dia, o que tem que acontecer com as outras pessoas que estão ao lado da Jennifer? Tem que jogar um pouquinho melhor para suprir a deficiência. Dar o suporte para suprir a deficiência da Jennifer naquele dia e o resultado do teu setor continuar sendo bom, Jennifer. Então, isso é desempenho. Desempenho versus resultado. Então, às vezes o professor Garcês aqui pode estar com péssimo desempenho. Por quê? Porque às vezes eu posso estar num dia ruim também. Tá? E eu já pedi desculpa várias vezes para você. Pessoal, hoje eu estou num dia ruim. Meu desempenho pode não ser bom. Mas, de repente, o resultado foi bom. Então, desempenho e resultado, eficiência e eficácia são coisas que a gente precisa ter muito bem definido. Porque, às vezes, a gente não... Desculpe, quem quiser sair, pode sair, tá, turma? São 20h41. Mas eu queria dar um exemplo para vocês. Às vezes, você não sobe os seus degraus da sua empresa porque você não conhece como o teu chefe te mede. E às vezes você vai cobrar dele, poxa, chefe, eu nunca sou promovido, mas você também não sabe como o chefe te mede, se ele te mede pelo resultado ou pelo desempenho. Então, às vezes, vale a pena eu perguntar para o meu chefe, o que você espera de mim? O que você espera que eu melhore? Como desempenho ou como resultado? Você espera que eu faça bem ou você espera que eu dê resultado? Porque são coisas diferentes. Ele pode falar assim, eu espero que você dê resultado, mas faça bem. Aí ele está sendo claro para você. Ou então ele vai falar, eu espero que você dê resultado, não importa como é que você faça.
Entendi. Às vezes tem chefe que age assim. Nossa, e eu tive N chefes, né? Desde a minha época da caverna lá, né? Que eu entrei em 85 na Petrobras, que nem computador a gente usava, até tecnologia de ponta quando eu saí, quando a gente opera um oleoduto por um computador. Então eu passei por todas essas dificuldades. Por isso que eu posso passar para vocês alguma experiência, porque eu consegui viver nesse período, principalmente de Petrobras, foi uma baita universidade para mim. E no que eu estou aprendendo agora no empreendedorismo. Então, Jennifer, é muito bom você saber, sim, qual é a diferença entre eficácia e eficiência, mas é muito bom também você saber como é que o seu chefe mede você, como é que ele mensura você. Entendeu? Vai te ajudar muito na sua progressão, principalmente se você prevê, né, dentro da sua carreira, você chegar no topo da sua carreira. E isso vale para você também, Antônio Carlos. Tá? Ô, professor, Fala, Diegão. acho que é muito importante os dois, hein, cara, desempenho e resultado, porque assim, ó, na minha ex-empresa, eu produzia Big Bag, certo? A meta do Big Bag era 82 o dia. Teria que produzir 82 Big Bags no dia. Ok. Se eu produzo 100 Big Bag, mais alguns com falha, eu tive um desempenho... Eu tive ruim. o quê? O desempenho... Não teve um desempenho bom. Não vamos falar em ruim, não. Se você produz 100 Big Bag e tem um com falha, vai para a empresa, exemplo, joga os grãos do Big Bag, o café, vai o Big Bag rasga. Ok. E aí o preço aí para quem costurou o Big Bag, vai toda a responsabilidade. Né? Você até produziu, mas você teve uma falha ali, uma, duas falhas. Já aconteceu muito, né? De cliente na França reclamar do Big Bag, mostrar. Até ameaçar de não comprar mais Big Bag na empresa, devido às falhas. Ô, Diegão, olha só, eu entendi o que você falou. Eu só estou dando o exemplo do futebol, que o futebol é uma coisa imprevisível. Olha só, imprevisível. Eu posso jogar muito bem e não ganhar. Eu posso jogar mal e ganhar. É diferente. Agora, você tem toda a razão, Diego. Aonde eu não posso errar, eu tenho que ser previsível. Imagine um cirurgião errar. Se o cirurgião errar, o que acontece? Provavelmente o paciente tem grandes chances de morrer. Então você tem plena razão, Diego. Não tenho dúvida que você tem razão. Por isso que você tem que saber, você tem que conhecer o que você faz. Eu acho que para uma promoção, eu acho que o líder te espera desempenho e resultado também. Né? Ô, Diegão, tem líderes e líderes, tem líderes e chefes, tem chefes e chefes. Ponha isso na tua cabeça, tá? As pessoas são amplamente e totalmente diferentes, porque são pessoas. Tá, o que eu quero falar para o senhor é que se o senhor puder entregar os dois, desempenho e resultado, com certeza será melhor, né? Certo, não tenho dúvida que vai ser sempre o melhor, vai ser sempre o melhor. Mas a cabecinha do chefe é que manda. De repente, o cara que faz 100, não importa se errou, vale mais do que você que faz 82 sempre certo, mas nunca fez mais do que 82. Por isso que eu estou falando, Diego, faça sempre o seu melhor. Eu falei isso hoje já. Já que você tem que fazer, faça sempre o seu melhor. Agora, se você puder conhecer como é que é seu chefe, melhor ainda. Ok? Turma, 20 horas e 46, desculpe o atraso. Eu sei que esse é um excelente contexto para a gente conversar. E eu sei que vocês gostam disso. Se a gente tivesse em sala, a gente ia conversar muito mais fácil. Não que a gente aqui não consiga conversar, não, tá? Mas eu sei que vocês têm uma atividade agora do NAD, né? E vocês precisam fazer. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Pena que a participação hoje foi diminuta, 9 pessoas, poderia ter sido melhor. Diegão, pode perguntar depois, sem problema nenhum. Esse material é o material anterior, tá? Ainda é o material 4, não é o material 5. O material 5 eu vou postar depois. E segunda-feira a gente entra no detalhe de como fazer essas medições, tá? Essas mensurações, essas avaliações de desempenho e de resultado. Beleza, turma? Gratidão aí, até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.